Olá pessoal, vamos iniciar a nossa terceira aula do curso Fundamentos de Freios e seus Componentes. Ok? Então vamos lá. De tudo que nós vimos até o momento, fica sempre a pergunta: será que nós devemos pensar em freio somente nas horas críticas? Ou seja, será que nosso sistema de freio do nosso veículo está realmente em dia? Está com toda a manutenção feita? Não existe nenhum problema, nós estamos utilizando o recurso de bons materiais de fricção. Porque às vezes a gente pensa que o nosso freio está bom e a gente vai ver que na realidade ele não está bom quando a gente dirige o carro de algum amigo nosso que tem o mesmo veículo, mesma classe de veículo, e a gente dirige o carro dele e vê que o sistema de freio dele está muito melhor, a relação de pedal, o feeling de pedal, a resposta do freio está bem melhor do que a nossa. Então, esse comparativo às vezes é sempre bom a gente fazer para saber como é que estão as condições de freio do nosso veículo, ok? A gente está analisando esse acidente através dessa foto. Então, será que nós temos que pensar em freio somente nas horas críticas? Claro que um acidente desse porte, de um veículo comercial com alta massa de inércia a ser desacelerada, ele sempre envolve um risco muito grande. Pode ser, por exemplo, uma desatenção do condutor, do motorista, que ele estava numa velocidade incompatível com a pista de rolamento e as condições de tráfego naquele momento. Pode ser uma falha do sistema de freio ocasionada por uma folga excessiva da sapata de freio com o tambor de freio, e isso propicia um baixo índice de frenagem, uma baixa potência de frenagem, porque a gente vai ver em freios pneumáticos toda a sequência de frenagem que começa do fornecimento, suprimento de ar, para os reservatórios e depois para as válvulas ou os cilindros de roda que são acionados através dessa pressão de ar, uma alavanca de ajuste ou uma alavanca de acionamento que, se a folga lona tambor é muito grande, essa alavanca ela percorre um deslocamento muito grande sem efetivamente tocar a sapata de freio no tambor de freio, e isso ocasiona a perda de frenagem. A gente vai ver as condições de utilização do material de fricção, as condições de pista, né? A aderência do pneu ao solo, como a gente viu anteriormente, a importância da aderência do pneu, da qualidade desse pneu. E a gente tem que lembrar sempre que a velocidade de deslocamento desse veículo é muito importante. Ele é um veículo comercial e ele requer uma distância de parada muito grande, mesmo com todo o sistema de freio estar em dia, né? Porque, por exemplo, se a gente está a 72 km por hora nessa pista de rolamento, ou seja, 20 metros a cada segundo, o nosso deslocamento nessa velocidade de 20 metros a cada segundo. E se por algum acaso esse motorista está muito próximo do carro da frente, vamos dizer uns 5 metros do carro da frente, ele está trafegando a cada segundo 20 metros. Se o carro da frente sofrer um acidente, ou se envolver num acidente, ou fazer uma parada brusca, o que vai acontecer é que ele está trafegando, esse caminhão está trafegando a 20 metros a cada segundo, impossível dele frear em 5 metros, que é a distância do carro da frente, com essa velocidade, esse deslocamento. Não existe sistema físico que ocasione uma desaceleração tão rápida. A gente vai ver em carros de alta performance que eles realmente têm uma condição de redução de velocidade muito grande.
eles têm taxas de desacelerações superiores a 1G, muitas vezes 1,5, 1,3 Gs. Mas existem pneus próprios para isso, existem freios próprios para isso, toda uma característica de desenvolvimento do sistema de freio desse veículo. Bom, eu relacionei aqui por curiosidade para vocês conhecerem o que é o equipamento de segurança ativa e passiva que hoje em dia a gente pode contar com esses equipamentos nos nossos veículos. Como segurança ativa, claro, os freios, o sistema ABS, que é o sistema de anti-bloqueio, de freio anti-bloqueio, e todo o sistema ABS ele vem com um sistema EBD, que é Electronic Brake Force Distribution, ou distribuição eletrônica da força de frenagem, que substituiu aquelas antigas válvulas de corte que a gente tinha nas instalações dos sistemas de freio antigamente no nosso veículo. Os pneus, o sistema de direção, o programa de estabilidade eletrônico, o Electronic Stability Control, o sistema de suspensão, o sistema de frenagem autônoma, o sistema de aviso de saída de faixa, e o sistema de aviso de ponto cego e os airbags. E também a gente conta hoje com o Hill Start System, ou seja, o sistema de assistência à parada de rampa. Né? Tá? Os sistemas de frenagem autônoma, a gente também vai ver nesse curso mais para frente como é que ele funciona, ok? Já como segurança passiva, a gente cita os faróis, os espelhos retrovisores, o pisca-alerta, a buzina, os sensores de estacionamento, hoje muito comuns nos nossos veículos, que ajuda bastante as manobras, as câmaras de ré, os cintos de segurança de 3 pontos, os apoios de cabeça e o sistema, os apoios de cabeça que evitam o efeito chicote quando uma colisão traseira, e o sistema Isofix para as cadeirinhas das crianças. Como considerações iniciais sobre o projeto de freio, a gente leva em consideração os valores obtidos do projeto e determinam o tamanho necessário dos componentes. O que são esses valores obtidos do projeto? Nada mais é do que os valores que o fabricante do veículo tem que passar para um sistemista, as características do projeto dessa plataforma desse veículo, ou seja, qual é o carregamento de peso, qual é a participação de frenagem de cada eixo que ele está esperando, qual é o top speed, qual é o entre-eixos, a posição do centro de gravidade, a potência do motor e tudo mais que leva em consideração o tamanho dos componentes necessários para o projeto de freio. A gente tem que fazer uma observação aqui. Quando um fabricante de um veículo, uma montadora, ela tem uma plataforma já definida para um veículo hatch, por exemplo, e ela quer utilizar essa plataforma, estender a utilização dessa plataforma para outros modelos como um SUV ou mesmo um sedã, já existe um freio determinado para o projeto do hatch, né? Ele já é bastante conhecido porque já foi trabalhado, já foi desenvolvido. O que a gente tem que saber, então, são duas formas de pensar. Será que nós ampliarmos a utilização dessa plataforma para um SUV ou para um sedã, nós podemos utilizar o recurso do mesmo freio que nós utilizamos no hatch? Muitas vezes sim, com pequenas alterações em função do carregamento dos eixos, da posição do centro de gravidade, do entre-eixos desse novo modelo de carro nessa plataforma. A coisa muda quando, por exemplo, a montadora entrega para você um projeto totalmente novo. Ou seja, ela tem que te dar todos os dados relativos aí ao projeto desse veículo e você então tem que fazer o cálculo
de um freio totalmente novo que atenda a esse projeto. Então a gente tem duas vertentes. Ou um freio já de prateleira, como a gente chama, ou então um projeto totalmente novo. A gente tem que analisar a responsabilidade dos componentes do freio de roda, ou seja, o tamanho desse freio de roda, se vai ser disco tambor, se vai ser disco, se o tamanho desse disco de freio, que vai envolver diretamente o raio efetivo, o sistema de caliper, se vai ser um caliper com um pistão, só com dois pistões, dependendo do peso bruto total desse veículo e tudo mais. E alguns exemplos de cálculos. Então a gente tem como dados iniciais do projeto o peso do veículo nas condições vazio, que também a bibliografia técnica chama de unladen, e o peso do veículo nas condições carregado, laden. E por que isso? Porque, claro, o centro de gravidade, conforme a gente carrega o veículo, ele muda a sua posição, então isso tem que ser conhecido. E o peso de cada eixo também tem que ser conhecido, mesmo porque nós vamos ver depois o processo todo de transferência dinâmica de carga, né? Os requerimentos do projeto, como eu falei, o que o veículo vai ter em termos de peso bruto total, potência de motor, o tamanho dos freios e a velocidade máxima, o tamanho das rodas e de pneus influencia diretamente no freio que você vai poder agregar aquela roda, aquele pneu, o tamanho do disco de freio, o raio efetivo dele, que vai influenciar diretamente no torque de freio. A top speed, porque você vai precisar conhecer o top speed, a velocidade máxima que esse carro vai poder andar, porque uma frenagem a 250 km por hora é diferente de uma frenagem a 100 km por hora, em outras condições, né? A distância entre eixos, ou wheelbase, é importante para saber quanto dinamicamente vai ser transferido de carga do eixo traseiro para o dianteiro, e a gente vai ter que levar em consideração essa transferência no cálculo do freio dianteiro. O posicionamento do centro de gravidade na condição de veículo vazio e carregado, como eu falei, muda, né? E também muda nas condições de aceleração e de desaceleração. E especificações de performance requerida pelo cliente, porque o cliente vai querer saber exatamente o 0 a 100 dele, uma frenagem em várias condições de pressão e de temperatura e velocidade. Então, todos os testes de certificação eles são feitos em função de testes de velocidade em função da pressão, velocidade em função da temperatura. E isso daí é importante para saber as curvas depois de performance desse carro, né, com esse sistema de freio. Aqui é simplesmente um fluxograma do projeto, ou seja, o programa definido pela montadora, os dados do veículo relativos ao cliente, né, dessa montadora, é chamado sistemistas, né? Por exemplo, no grupo de freios é chamado sistemistas, sistema de freio, que vão fazer as ofertas e os cálculos para saber o nível de torque de freio que vai requerer esse veículo com essas características dadas pela montadora. Aí depois então eles vão analisar a foundation, que é os freios de roda, o diâmetro do caliper, como eu falei, né, que disco de freio ele vai poder montar em função do tamanho da roda, para saber conhecer o efeito do raio efetivo. Quanto maior o raio efetivo, maior toque de frenagem, de freio, né? O coeficiente de atrito das pastilhas de freio, dos discos e da lona de freio no tambor de freio, conforme vai ser a montagem, disco, tambor ou disco no eixo traseiro. E depois os testes de feeling de pedal, que a montadora começa a verificar qual a resposta do pedal de freio, esforço sobre o pedal de freio, quanto de esforço
para você ter uma desaceleração máxima, uma frenagem em alta velocidade. Os sistemas de falha de potência, então, vão se analisar as falhas do cilindro mestre. Hoje em dia, os sistemas de frenagem, né, de atuação de freio, toda a instalação basicamente segue o esquema de diagonal, ou seja, o freio dianteiro direito e o freio traseiro esquerdo estão interligados, e o freio dianteiro esquerdo e o freio traseiro direito também estão interligados, porque antigamente fazia-se a instalação eixo dianteiro e eixo traseiro, e se o eixo dianteiro falhava através do cilindro mestre, o que acontecia é que você teria só efetividade de frenagem com o eixo traseiro. E, via de regra, a participação do eixo traseiro na frenagem é muito baixa, principalmente quando ele usa sistema de tambor de freio. Então você teria aí um esforço muito grande para frear o veículo somente com o eixo traseiro. Tá? Por isso que se analisa esses sistemas falhados. E a força de atrito gerada pelo par pastilha de freio, disco de freio e lona de freio, tambor de freio, no caso de freios a tambores traseiros. Essa força tangencial está intimamente ligada a um brake factor, o fator de freio que a gente vai ver na próxima aula. Okay? Aqui são os dados construtivos de um veículo na condição repouso parado. Então é uma figura meramente ilustrativa, onde a gente analisa a posição do centro de gravidade desse veículo e uma força-peso atuando nesse veículo parado. A distância, a altura do centro de gravidade ao piso e a distância deste centro de gravidade ao centro do eixo traseiro, o entre-eixos desse veículo, como eu falei que é importante essa cota, e o peso no eixo dianteiro e o peso no eixo traseiro. Esses são os dados básicos de um veículo parado. Então a gente tem aqui, como eu falei, as componentes de peso decompostas em eixo dianteiro e eixo traseiro, a posição em x, y, z do centro de gravidade, a distância entre eixos L, o wheelbase, que vai influenciar diretamente na transferência longitudinal de carga ou na transferência de carga, que nada mais é do que o peso do veículo, uma desaceleração imposta a ele pela razão da altura do centro de gravidade e o entre-eixos. A gente vai ver essa fórmula, a importância dela. O raio de rolamento do pneu, que influencia diretamente o tamanho da roda, e o raio de rolamento, circunferência de rolamento, influenciam no torque de frenagem, e a gente leva aqui em consideração a aderência pneu-solo, que a gente vai ver a importância disso também. Então, a gente vai ter também o raio efetivo do disco, ou seja, o tamanho do disco de freio, o raio efetivo dele nesse eixo dianteiro. E no caso de um eixo traseiro com tambor, o raio efetivo é o próprio raio do tambor. E o coeficiente de atrito dos pares, da pastilha de disco e do lona tambor. Aqui é a mesma foto, só que a gente imagina agora o veículo desacelerando, ou seja, imposto a ele uma desaceleração. A posição do centro de gravidade aqui a gente manteve, mas ela se muda, né? Com a desaceleração longitudinal e com a desaceleração lateral também ela muda. Ela muda com a dinâmica do veículo. A altura do centro de gravidade, a distância do centro de gravidade em relação ao centro do eixo traseiro, o SLA, o entre-eixos, o wheelbase, e a decomposição de uma força de retardamento, agora a força de frenagem agindo no centro de gravidade, já que o veículo está desacelerando, decomposto em força de retardamento ou de frenagem no eixo traseiro e no eixo dianteiro. Estão tudo aqui, né? Ok. Essa razão adimensional da taxa de desaceleração, que é a desaceleração imposta dividido pela aceleração da gravidade, vai ser um número adimensional, é o que a gente chama de 0,36 Gs, 0,50 Gs, em vez de falar
3,6 metros por segundo ao quadrado ou 5 metros por segundo ao quadrado. É uma questão de nomenclatura, ok? Bom, quais são as forças, na realidade, agindo no centro de gravidade? A gente tem aí esse veículo, o centro de gravidade localizado aqui, e as componentes dos três eixos, né, do plano, onde a gente vai ver que a transferência dinâmica longitudinal e a aceleração longitudinal ou desaceleração longitudinal, a aceleração lateral e a desaceleração lateral. Então, a arfagem, a guinada e o rolamento são os três efeitos dinâmicos sobre o veículo em movimento, né? Então, em todos os veículos, a transferência dinâmica de peso, ela refere-se à redistribuição do peso suportado por cada pneu durante a aceleração longitudinal e lateral do veículo, bem como a sua desaceleração quando de uma frenagem. Afinal de contas, a gente também faz uma frenagem em curva, né? Então tem uma desaceleração lateral. É um conceito crucial para o entendimento da dinâmica veicular. A transferência de peso ocorre quando o centro de gravidade do veículo se altera durante as manobras do veículo, ok? Muito bem. A gente vai ver depois, mais para frente, que a aceleração imposta a um veículo causa a rotação da massa não suspensa. E a gente vai ver qual é o conceito da massa não suspensa, a importância dela, para inclusive redução da altura do centro de gravidade, como se faz nos carros de alta performance, né? Então, tanto a aceleração como a desaceleração, a transferência de peso longitudinal do veículo, a arfagem, como a gente está vendo aqui, né, certo? Ele freia, e quando ele freia longitudinalmente, a gente chama de arfagem. Há uma transferência dinâmica de carga do eixo traseiro para o eixo dianteiro, que a gente vai ver. Ela é proporcional à altura do centro de gravidade, como a gente viu naquela forma, e o entre eixos, né? O wheelbase. Agora, no caso dessa porção de transferência de peso, que a gente utiliza, é essa transferência de peso dinâmica longitudinal que a gente utiliza no cálculo dos freios, que a gente tem que considerar isso no cálculo do freio dianteiro. Ok, então a gente tem também o líquido do tanque de combustível em movimento, principalmente quando o tanque está com meio tanque, né, com a meia capacidade. Esse líquido também ele influencia um pouquinho na mudança do centro de gravidade, e a gente vai ver que dentro do tanque existem anteparos que é para diminuir esse jogo do líquido dentro do tanque, ok? Então, tanto na aceleração, como eu falei, como na desaceleração, a transferência de peso longitudinal do veículo, chamada arfagem, é proporcional à razão da altura do centro de gravidade pela distância entre eixos do wheelbase, né? Já no caso da transferência lateral de peso, ou uma guinada, somadas as rodas dianteiras e traseiras, é proporcional à altura deste mesmo centro de gravidade em relação à pista de rolagem. Alguns exemplos aí. A gente vai mostrar um exemplo de transferência lateral de peso. Então, um veículo com 1.650 milímetros de entre-eixos L, a uma altura de centro de gravidade H de 550 milímetros, ele realiza uma curva com aceleração lateral de 0,9 g. É uma curva bastante acentuada. Ele experimenta uma transferência de peso de pelo menos 30% do peso total do veículo. Ou seja, se nós pegarmos a altura do centro de gravidade, dividirmos pelo entre-eixos e multiplicarmos por A,
que é uma desaceleração, uma aceleração lateral de 0,9, a gente encontra os 30%, né, que é a transferência de peso lateral. Ou seja, as rodas externas, elas experimentarão 30% mais peso do que as rodas internas. E em função desse aumento de peso, a aderência total cai. Ou seja, como resultado dessa transferência de 30% de peso das rodas externas para a roda interna, a aderência total disponível deverá cair 3%, ou seja, ela iniciou-se com uma aceleração lateral, né, de 0,9 ou uma aderência de 0,9 e menos os 30% de transferência de peso, a gente atinge 0,27 ou 3, ou seja, há um carregamento nos pneus que fazem com que a parte de aderência caia, ok? Agora a gente vai ver a transferência longitudinal de peso, ou transferência de carga. Nós vamos ver adiante que o momento da força de frenagem é a força de frenagem que a gente viu, que ela age no centro de gravidade, pelo raio de rolamento do pneu ou circunferência de rolamento, que nada mais é do que o peso, a aderência ou a taxa de desaceleração, se a gente igualar a aderência à taxa igual à taxa de desaceleração, porque se a aderência, se a taxa de desaceleração suplantar a aderência, a gente vai ter bloqueio de roda, né? Então a gente sempre considera na otimização da frenagem ideal que a aderência ou a máxima desaceleração seja igual à aderência do pneu ao solo, vezes esse raio de rolamento. Isso a gente vai ver com detalhamento mais tarde, ok? Vendo a influência da transferência dinâmica de carga ou transferência longitudinal de carga devido a uma frenagem. Isso acontece tanto na aceleração quanto na desaceleração. Na aceleração, a gente tem o efeito contrário da transferência do peso do eixo dianteiro para o eixo traseiro. Mas como nós estamos analisando aqui sistemas de freio, a gente vai analisar a transferência longitudinal por uma frenagem. Ou seja, um carro com 2.000 kg, 1.100 dianteiro, peso dianteiro, e 900 kg no eixo traseiro, e um wheelbase de 2.413 milímetros aqui, e uma altura de centro de gravidade de 610 milímetros, ele transfere nada mais nada menos do eixo traseiro para o eixo dianteiro 404 kg, se a gente pegar e a gente seguir essa fórmula aqui, G, a desaceleração e a relação das alturas do centro de gravidade e o entre-eixos. Então tá aqui. O G, o 0,8, que é o 0,8 é uma desaceleração imposta a ele, tá? 2.000 é o peso bruto total, 610 é a altura do centro de gravidade, e pela entre-eixo dos 413 resulta em 404 quilos que são transferidos do eixo traseiro, que passa a ter 496 quilos, e vão para o freio dianteiro, para o eixo dianteiro de 1.504 contra 1.100 que ele tinha antes. Toda essa transferência, esse peso adicional, ele é levado em consideração no cálculo do freio dianteiro. E aqui a gente também tem que levar em consideração que há um descarregamento de 404 kg no eixo traseiro, ele fica mais leve e isso tem que ser balanceado em termos de frenagem, porque você pode ter a perda da aderência do pneu solo por esse descarregamento e termos bloqueios antecipados traseiros, e esse bloqueio traseiro não é nada bom para a nossa dirigibilidade, né? Estabilidade direcional, ok? A gente vai ver isso também para frente. Então a gente tem muito que levar em consideração essas transferências para o nosso carro, nos nossos cálculos. E aqui cabe também a seguinte observação.
Você tem um carro que foi calculado que ele saiu de fábrica com essa altura do centro de gravidade e com esse entre-eixo. Vamos supor que qualquer modificação que você faça, por exemplo, na suspensão, arqueando essas molas ou elevando a altura do centro de gravidade, o que acontece? Acontece que se você elevar isso para 1000 milímetros, em vez de 610 milímetros, você aumenta consideravelmente a transferência de peso do eixo traseiro para o eixo dianteiro, certo? É só fazer as contas. E outro fator também, vamos supor que você resolva encurtar essa plataforma e colocar esse eixo traseiro mais para frente. Então você reduz esse wheelbase. Então se você parte de um carro com 2.413 milímetros de wheelbase e passa a ter só 2.000, essa carga transferida também vai ser maior em função do quociente ser menor, né? Tá? 2.000 contra 2.413. E isso também vai prejudicar bastante toda a estabilidade, todo o posicionamento do teu centro de gravidade, ou seja, o teu carro vai ficar indirigível, em outras palavras, né? Você vai colocar em risco fatalmente a sua vida e de quem estiver dentro numa frenagem de emergência, ok? Bom, a gente vai ver na próxima aula, eu termino aqui, só dando uma pequena noção do que é fator de torque de freio, ou C asterisco. O C asterisco, ou o torque de freio, ou em inglês brake factor, que eles usam bastante isso, é uma forma também de dimensionar o sistema de freio. A gente, quando a montadora fala qual é o fator de freio que o teu freio vai gerar no eixo dianteiro do meu carro, ela está querendo dizer qual é a força tangencial ou força de atrito no raio efetivo do disco de freio, tá? Dividida pela força de acionamento, ou seja, o clamping, ou seja, a força de acionamento é a pressão de linha do que sai do cilindro mestre e que chega até o cilindro de roda do freio dianteiro e do freio traseiro, e a área desse cilindro de roda. Tá? Então, se você dividir a força de atrito encontrada agindo no raio efetivo pela força de acionamento, nós estamos falando de um número adimensional, porque é quilograma força, é um C asterisco. Esse fator de freio ele depende da configuração geométrica do freio, se é um disco de freio ou um tambor de freio, ok? E dependendo do tambor de freio também ele tem a sua mudança, as suas características. Tudo isso nós vamos ver. Coeficiente de atrito Mi dos pares de contato da pastilha de disco e da lona com o tambor. Tá? Isso aí eu inicio a próxima aula mostrando como é que funciona tudo isso, ok? Bom, pessoal, eu finalizo aqui a terceira aula do curso Fundamentos e Freios e seus Componentes. Eu peço que, se vocês gostarem, vocês se inscrevam. Isso vai me ajudar bastante a aumentar a nossa comunidade, né? O pessoal que gosta de freio. E também eu peço que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa estender esse curso para o maior número de pessoas possíveis, inclusive aqueles curiosos com o sistema de freio, conhecer um pouquinho mais desse sistema de freio. E se vocês gostarem, dê um likezinho para gerar um incentivo, ok? Eu agradeço e eu espero que vocês fiquem com Deus. Tudo de bom.